Olá pessoal, sejam bem-vindos em meu canal. Aqui é a Andrea do Ateliê Dons de Deus Artes em Crochê. Eu vim mostrar para vocês aqui, tá pessoal? É um presente que eu ganhei, tá? Essa semana. Nós estamos na semana do dia 17 de outubro, né? Numa sexta-feira de 2025. E eu ganhei, tá? Esses barbantes, esses fios, né? De uma pessoa, tá? Que soube que eu faço crochê. Inclusive, ela mora bem próximo da minha residência, né? E ela comprou para ela aprender a fazer o crochê, para ela fazer o crochê, né? Na verdade, ela já sabe. Só que ela tem problema de fibromialgia, né? E ela também tem problemas na mão, né? Nas articulações da mão. Então, como ela falou para mim que não tá conseguindo fazer, ela me perguntou se eu queria os fios, né? Aí eu falei pra ela, né, que se ela quisesse me dar, né, gente, a gente aceita, né? Ainda mais sendo fios, né, e são umas cores bonitas também, independente da marca, né, gente, a gente tem que testar várias marcas para ver a qualidade de cada uma, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, tá, para mostrar para vocês esse presente aqui, né, que eu ganhei. Eu já tinha visto, tá, gente, dessa marca no Mercado Livre, mas eu nunca, assim, pensei em comprar. Porque é justamente por isso, né? Porque a gente não conhece, a gente não sabe, né? Então eu gosto, né, de testar e ver, né, se eu aprovo ou não, né? Eu já testei poucas marcas. Eu prefiro às vezes já ir lá naquele lá que eu já conheço do que estar arriscando testar outras marcas, né? E às vezes a gente acaba meio que se decepcionando com as marcas, né? Mas eu até que gostei desse fio, tá, pessoal? Esse aqui, ele é da São João, tá? Ele é tem a marca aqui Amazônia, né? E todas as cores do Brasil, né? Quer dizer, tem vários tons, né? Várias cores. Uma coisa que eu observei também, tá, gente, é que a cor não tem um nome, tá? É por número, por numeração, tá? Mesmo assim, né, pessoal, a gente dá para se guiar pelos números, né? A gente deixa anotadinho, né? Se você for fazer alguma produção que não tenha o nome, né, no papel ali do corno, da linha, enfim, você pode anotar a numeração, né? E daí você coloca do ladinho, tom de laranja, tom cru, amarelo, verde, né? Enfim, você coloca porque futuramente, se você quiser aquela cor novamente, porque às vezes a gente faz um trabalho e fica lá na nossa galeria, né? Ou fica, né, nas nossas redes sociais. Só que daí o tempo passa, né, gente? E às vezes algum cliente vai lá ver. Eu queria tanto essa cor. Daí, se você não tem anotado, você não sabe que cor que é. Porque daí você não consegue. Claro que a gente sabe que mesmo assim vai dar a diferença da cor por causa de questão de lote. Mas, às vezes, o cliente não consegue especificar para ti a cor que ele quer, né? E assim, tendo lá a foto do trabalho, você já consegue ver e já consegue distinguir qual é a cor que você precisa. Tendo a numeração da cor anotadinho, você já consegue ver, né, qual é o número e assim você já consegue pegar o tom mais próximo possível, né? Porque a gente sabe que tem variação de lote, né? E aí às vezes a diferença não é tão grande assim, às vezes é uma diferença pequena, né? Mas a gente sabe que também tem a diferença grande, né, pessoal? Mas até para uma futura produção, né, que você queira fazer, é sempre legal a gente ter essas anotações. Mesmo que a gente acha que não vai ser necessário, mas chega uma hora que a gente quer, até por curiosidade, saber a numeração, né, da cor, o tom da cor, né? Vamos supor, às vezes é um rosa mais claro, um rosa médio, às vezes é um rosa mais escuro, né? Mais puxado para um rosa bebê, às vezes um rosa pink, né? Então, essas observações, né, que a gente coloca é importante para uma futura encomenda, uma futura produção.
Às vezes tu quer produzir lá, né, para deixar na tua pronta entrega, tu tendo ali uma numeração, tu já sabe onde procurar, né? Porque às vezes a gente vai fazer uma busca de cor e a gente já vai logo no nome da cor. Se não tem o nome da cor, a gente vai na numeração. Então, quando a gente busca ali no Google, né, o determinado fio, determinada cor, ali ele já vai fazer um rastreamento já diretamente na cor exata, né? Então, sendo através do nome ou através da numeração, né, pessoal? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, né? Essa aqui é a marca da São João, tá? Ela é uma marca de São Paulo, tá? Eu estava olhando aqui, ó. Ela é de São Paulo. Essa aqui é a numeração 6. Ele vem, nesse cone aqui, ele vem em média de 400 metros, tá? Provavelmente, talvez deve ter umas 400 gramas, né? Mais ou menos isso. Não fiz a pesagem, né? Para ser bem sincera para vocês, eu não fiz a pesagem. Mas a gente sabe que 400 metros, né? A gente consegue fazer bastante coisa. Então, pessoal, aqui eu ganhei, né? Esse tom de vermelho, tá? Então, um tom bem bonito, um tom bem natal, né? Eu ganhei um verde também. Aqui no vídeo ele tá aparecendo um pouquinho mais claro, mas ele é um tomzinho mais escuro, tá? É bem essa combinação pro Natal, né, gente? Perfeita. Aqui eu tenho um tom assim de cenoura, né? Um laranja mais claro. Aqui eu tenho um laranja mais escuro. Eu tenho também aqui esse lilás, né? Um lilás mais escuro. Aqui eu tenho o cru. Esse cru deles aqui, ó, aí tá escrito rubi, né? Então, aqui ele é 100% algodão, tá? Pelo menos tá marcando aqui 100% algodão. Aí, aqui, a moça me deu 2, tá? Que era o que ela tinha ali, ela me deu. Aqui eu tenho um pink, tá? E eu tenho um amarelo, mais tipo um tom de amarelo queimado, sabe? Bem parecido com aquele jogo aquele kit de suplá que eu fiz, tá? Aqui no vídeo ele tá bem claro. Ó, pessoal, aqui, ó, ele tá um tom mais claro, tá? Engraçado que é só o amarelo que tá saindo da cor real, né? As outras cores estão... É bem esse tom mesmo que vocês estão vendo que eu dei uma distância agora. É bem esse tom aqui que é das cores, tá? Só esse amarelo que é um amarelo mais forte, tá, gente? Não é esse amarelo claro que tá aparecendo aqui, não, tá? Então, esses outros fios, né, tirando os dois cru, esses dois cru, com a marca aqui tá Rubi, é 100% algodão. As outras são 85% algodão, tá, pessoal? Aqui, gente, eu também já fiz aqui um testezinho, tá? Pra ver se, né, existe alguma alteração, né, ou alguma mancha, né? Eu usei, gente, tá? O próprio frio cru deles, tá? Eu utilizei aqui com o amarelo. E aqui também eu coloquei um cru com esse pink, tá? Ó, vocês podem ver que não manchou. Eu deixei, gente, aqui dentro, tá? Em cada potinho, eu botei água suficiente para cobrir os fios, tá? Coloquei mais ou menos meio potinho de água. E coloquei uma colherzinha de cafezinho de sabão em pó em cada potinho, tá? Ele ficou aqui dentro, gente, sem mentira nenhuma, 1 hora, tá? Eu deixei eles aqui. Aí eu dei uma leve enxaguada, tá? Mas ainda tem água, tá? Ó. E ainda tem uma quantidade também, um pouquinho de sabão, tá? Que eu não tirei o excesso todo do sabão. Deixei eles aqui, tá? Mais ou menos uns 20 minutos assim, ó. Um embolado no outro. Tá, gente? E deu pra ver que eles não mancharam. Tá? Então, quer dizer que a qualidade dele é boa. Tá, pessoal? Então, não manchou. Então, pessoal, como eu tava falando, né? Então, eles não mancharam, tá? Então, gente, eu tô aqui por volta de 2h20 da tarde, tá? Eles ficaram aqui por volta de 1 hora de molho, tá? Depois eu tirei, dei uma enxaguadinha assim de leve
para tirar o excesso do sabão. Deixei eles aqui mais ou menos uns 20, 25 minutos, tá? Ainda continua aqui, tá? Um grudadinho no outro. Apertei os dois juntos também, tá? Não sai, não desbotou nem nada, tá, pessoal? Nenhum e nem o outro, tá? O que eu tenho para dizer desse fio? Eu fiz, gente, ó, aqui, ó, eu fiz essas 3 peças, tá? Eu fiz com esses fios, tá? Que eu ganhei. O que eu achei? Eu achei assim, ó, eles são uns fios bom, tá? Tem algumas pinuginhas, tem, mas esses restinhos, né? Esses resíduos têxtil que sempre vem nos cones, tem várias outras marcas também, né, pessoal? Não é só nesse, tá? Ele é macio, tá? O que eu achei referente ao crochêtica que eu já tô utilizando há um tempo. O crochêtica é um pouquinho mais macio do que eles, tá? O fio da crochêtica é um pouquinho mais limpo do que o deles ali também, tá? Mas qualidade muito boa, tá? Pelo pouco que eu utilizei, pelo que eu olhei os cones, tá, gente? Deu pra ver assim que eles têm uma qualidade muito boa, tá? Ó, né? Então, ó, esse aqui já tá aberto. Esse aqui eu não tenho a embalagem, né? Não tenho a numeração, mas ele parece assim uma melancia, tá, pessoal? Tá muito parecido até com melancia da Crochêtica. Esse último que eu recebi agora, tá? Aqui na imagem ele tá mais claro, tá, gente? Mas é um tom melancia muito bonito, tá? Ele é bem macio, tá? Ó, ele é bem gostosinho de tocar nele, tá? De trabalhar também, tá? Desliza muito bem na agulha também, tá? Como eu falei, a minha opinião particular, o crochêtica é um pouquinho mais macio do que esse, tá? A crochêtica, tá, gente? Ela é mais um pouquinho mais enroladinha, tá? Não tem assim muito essas pluminhas assim, sabe? Do próprio tecido, né? Do próprio fio. A crochêtica tem menos, tá? Um pouquinho menos. Mas uma qualidade muito similar também, tá, pessoal? Pelo pouco assim que eu testei. Eu testei essas 3 cores aqui. Aí eu fiz aqui. Gente, aqui, ó, eu tenho a videoaula desse coração, tá? Chaveiro. E o que acontece? Aqui eu fiz a alça maior, tá? Eu fiz com 40 correntinhas, justamente para usar pendurado dentro do carro, no espelhinho do carro. Então, você que gosta de colocar lá um cheirinho no carro, dá para borrifar aqui uma essência, né? Porque aqui é como se fosse um tecido, né, gente? Então, borrifa aqui, o carro vai ficar cheirosinho, né? Ou até mesmo, claro, para o ambiente, também pode deixar penduradinho no banheiro, se tiver um lugarzinho para pendurar, bota lá um cheirinho lá, para ficar aquele cheirinho gostoso no ar, né? No carro, né? Às vezes no quarto, né? Dá para pendurar lá na maçaneta do guarda-roupa, né, gente? Dá para usar a criatividade aí. Também, se quiser, dá para pendurar, para fazer até mais correntinhas aqui, né? E pendurar no varão da cortina, dá para pendurar aqui também, dá para fazer maior e daí entrelaçar na cortina também, né, gente? Fazer como se fosse um amarrador de cortina. Então, dá para fazer várias coisas, né, gente? Dá para usar a criatividade aí para várias coisas. E aqui eu fiz o chaveirinho tradicional, né, gente? Aqui eu coloquei a argolinha, tá? Esse aqui, ele é o cru aqui, tá? Dos barbantes do São João. São João, aqui é a marca, tá? Aí, isso aqui é rubi. Eu não sei se o rubi quer dizer que ele é 100% algodão e o Amazônia é 85% outras fibras, né, gente? Eu sei que é a mesma marca, né, a mesma empresa, porém tem diferença aqui que eu também não sei por quê, porque eu nem conheço direito a marca, né, pessoal? Tô mostrando para vocês porque eu sei que com certeza tem pessoas que trabalham com essa marca, né? Vocês, de repente, dá para fazer aí uma busca no próprio YouTube, né? De feedback, e daí o pessoal já vai ter um review aí mais específico, né?
Então, pessoal, essas 3 aqui, tá? Eu utilizei esse fio aqui que eu ganhei, tá? É uma moça que mora aqui próximo, né, da minha casa. Como eu já falei, ela tem problema na mão. Então, ela não conseguiu fazer, tá? Ela tentou fazer tudo, mas ela não conseguiu. Então, ela disse que os barbantes estavam lá parados, então ela perguntou se eu queria. Mas, olha, se queres me dar, eu quero, né, gente? Porque lindezas vão sair, com certeza. E outra coisa, né, pessoal, se você gosta muito de fazer uma atividade manual, mas você tem algum problema de saúde, tem alguma limitação, você não consegue fazer, tenta buscar outra forma de fazer, sabe? Tipo, o crochê. O crochê, ela é uma, né, como a gente tem agulha, a gente mexe mais com o punho e tal, às vezes tensiona mais. Então, para quem tem problema, pode ser sim um pouco pesado fazer o crochê, né? Mas aí você também procura ver um fio mais macio, né? Uma agulha um pouquinho maior, uma agulha confortável, né? Outra coisa também é tentar ver outra atividade manual. Tem o macramê é uma coisa que ele não exige tanto das tuas articulações, né? E tem vários outros trabalhos que dá para fazer, né? Sem precisar estar tensionando muito a mão, né, pessoal? Então a gente vai buscando algo bom que a gente consiga fazer, né? Porque o crochê ele é uma forma de renda, mas tem muitas pessoas que fazem como uma terapia, né? Como um hobby, como um passatempo mesmo, né? Para nós é tudo, né, gente? Para nós é terapia, é passatempo, é hobby, é fonte de renda. E é isso aí, pessoal. E cada um vai se adaptando, né, à sua realidade, né, ao seu gosto também, né? Porque não adianta a gente fazer as coisas porque o outro está fazendo, não. Nós temos que fazer por nós, né? Por nós, para nós, né? Porque isso vai refletir lá fora, né, gente? Abrindo aqui um parêntese, né? Quando existe, né, aquela frase que fala, né? Fazer o bem, que o bem sempre vem. E é verdade, né? Eu criei o canal aqui do YouTube, eu fiquei 2 anos para começar a postar e não sabia se postava, se fazia, se não fazia. E aquela coisa, né, de a gente ficar pensando no que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Ah, será que eu vou dar conta e tal? E aí chega uma hora que tu pensa assim, não, eu vou porque o meu propósito não é por esses que apontam o dedo, não é por esses que julgam, né? O nosso propósito é em fazer o bem para alguém. Eu sei que tem alguém que vai ver esse vídeo, eu sei que tem alguém que vai se inspirar, eu sei que tem alguém que vai assistir minha videoaula, eu sei que tem alguma videoaula que de repente para mim, para o meu ateliê não funcione muito, né? Eu tenha pouca venda, mas pode ser que é para a pessoa que fez a minha videoaula, de repente para ela deu super bem, deu super certo, né? Então é nisso que eu penso. Então a minha realização é saber que alguém fez a aula, alguém gostou, alguém teve sorte, né, de fazer a videoaula, de gostar, né, que eu pude ajudar alguém. Eu acho que o que mais mantém a gente viva é isso, é saber que a gente fez algo para alguém e que esse não precisa ser alguém agradecer a gente nem nada, porque o próprio universo, né, ele trabalha em teu favor, né? Então tudo que a gente planta, a gente colhe, seja uma planta, né, boa ou seja uma planta má. Então a gente tem que ter ciência disso, né? E eu estou muito agradecida, né? Agradecida a Deus primeiramente, porque sem Ele nós não somos nada, nós não fazemos nada, né? E em segundo lugar, em conhecer tantas pessoas legais, né? Que a gente conhece pelas redes sociais e fisicamente também, né? Então isso é muito importante, pessoal. Essa nossa corrente do bem, a gente vai trabalhando devagar, a gente vai vencendo cada obstáculo e a gente vai crescendo, né? Porque Deus fez o sol para todo mundo. Então cada um vai pegar ali um pedacinho do seu sol, com certeza. Então, pessoal, mostrando aqui novamente para vocês. Aqui eu tenho
3 coraçõezinhos que eu fiz com essa marca, tá? Da São João. Aqui eu tenho que eu fiz da Crochética, tá? Então, vocês podem ver, ó, que se a gente colocar assim do ladinho, a gente não vê muita diferença, a gente nem vê diferença, na verdade, né? Pode observar, ó, que a gente nem vê diferença. E aqui também, né, gente, eu também tenho aqui um porta-xícara, né, um descansezinho de panela, que também foi feito aqui com o barbante da Crochética, tá? Aqui é o bordô e aqui é o cru. Dá pra ver também, né, pessoal, que não tem grande diferença também, né? Ó. Né? Então, dá pra ver também que é uma qualidade boa. E uma coisa também que eu vi, né, eu dei uma olhada na internet, eu vi ali questão de valores, tá? Eu vi na internet que esse aqui de 400 metros, tá, gente? Lembrando que é 400 metros, não é 1 quilo, tá? Esse de 400 metros eu vi em torno de 14, 15 reais. Tá, pessoal? Um cone na internet tem vários armarinhos, né, que vendem, né? Então, eu vi tá custando entre 14, 15, alguns lugares também eu já via 16, né? Mas esse aqui de 400 metros, tá, pessoal? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu só vim trazer aqui para vocês esse feedback. Vim dizer para vocês que eu ganhei um presente do Dia das Crianças. Que foram esses barbantes, né? Que eu amei, né? Achei muito bonitas as cores, achei também uma qualidade boa, tá, pessoal? Como eu já tenho falado para vocês em alguns vídeos, né? 90% dos meus fios aqui do ateliê é da Crochética, tá? Porque a Crochética tem um custo-benefício muito bom. Preço, qualidade, né, gente? As cores também, muito bonitas. Esse aqui também, as cores deles também são muito bonitas, são cores vivas também, tá, pessoal? Então, é uma qualidade boa, sim, tá? Se não houvesse a Crochética que eu tivesse que comprar, eu sei que eu poderia comprar porque eu não iria me arrepender, tá, pessoal? Porque às vezes a gente tem uma encomenda e às vezes a quantidade que a gente tem aqui não é o suficiente para a encomenda. Então, a gente tem que ir, sim, em busca de outros materiais, de outras marcas, né? Para a gente poder fazer essa nossa encomenda, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo ali da Crochética, eu até me surpreendeu porque esse mês a Crochética chegou cedo, né? Chegou mais ou menos com uma semana aí de antecedência para mim, tá? Porque geralmente eles levam, né, de 25 a 30 dias, né, para chegar na casa da gente. E eu gostei bastante, né, que já agilizou um pouco mais a entrega, né, pessoal? A gente sabe que demora um pouquinho porque vai para a fábrica, às vezes a cor que a gente escolhe não é o suficiente na fábrica, então eles têm que produzir mais, né? Então a gente sabe que isso tudo demanda tempo. Mas eu fiquei bem surpresa, né, do fato da Crochética ter chegado antes do final, né, do prazo, né, para entrega. Outra coisa também é que eu gostei muito, né? Eu gosto muito da Crochética por causa dessa maciez que ele tem no fio. Essas pluminhas que às vezes vem no fio é soltinha, tá? Não é grudada no fio, tá? Tem alguns que a gente tem que puxar, às vezes a gente precisa até cortar, porque fica muito aparente, né? Então a gente tem que fazer ali, dar uma ajeitadinha ali no fio pra gente poder tirar essa pluma, né? E não ficar muito aparente no trabalho, né? Então, pessoal, eu gostei bastante. Esse fiozinho aqui, ele tem algumas pluminhas, mas também não é assim tanto, né? Pessoal, que tem umas que vem bastante, né? Eu diria que entre a Crochética e eles, eu daria, né, no caso, eu daria nesse momento um 10 para a Crochética e eu daria um 9 para esse fio aqui, tá, pessoal? Essa marca aqui, tanto a Amazônia quanto a Rubi, que são da São João, tá? Barbantes São João. E eles também são aqui de São Paulo, tá? Aqui não, lá, né? Que aqui eu tô no sul do Brasil, né, gente? Então, eu só achei, assim, curioso o fato que não tem, né? Podia ter até a numeração, mas
de repente ter um nome, né, também junto da cor pra gente poder saber direitinho. É que nem esse daqui, ó. Esse aqui, pra mim, né, ele é um melancia, tá? Olhando a cor que tem na crochética, é um melancia. Porém, já tem outro lugar que já é um tom de rosa, né? Então, é bom a gente ter, assim, um nome, né? Porque às vezes tem a mesma cor, só que devido às marcas, o nome ali é diferente, né? O nome da cor é diferente. Mas às vezes, se tu for botar no lado de uma marca, ao mesmo tom, o nome é diferente, né? Mas enfim, faz parte, né, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu só trouxe aqui a minha opinião. Gostei bastante, tá, desse fio aqui também, tá? Eu só fiz isso aqui também, eu não posso dizer, ele é um fio maravilhoso. Pelo que eu já testei aqui, pelo que eu já vi, né, pessoal, inclusive no teste aqui de mancha, tá? Ele é muito bom, tá? Eu aprovo, tá, gente? Então, para quem não conhece ou para quem conhece, né, pode deixar um comentário aí, ver o que vocês acharam também, né, desses fios, né? Se alguém já utilizou, se já conheceu. Porque assim, gente, eu já faz uns 3 anos que eu já vi essa marca já algumas vezes no Mercado Livre, mas eu nunca comprei justamente por isso, por eu não conhecer. Então eu fiquei com medo de arriscar. Então, pra mim, eu sou assim, ó, tipo, eu uso a crochética porque eu conheço a crochética. Eu já comprei alguns fios, né, pela internet e tal, já fiz o teste, gostei bastante, continuo aprovando, né. Só que daí quando faltava, né, tipo, eu tive encomenda de tom de bege e daí às vezes assim, a pessoa encomenda 3, 4 peças, daí tu faz, tal, tu faz ali o cálculo, tu vai sobrar fio. Mas de repente a pessoa vai lá e resolve pegar mais 1 ou 2 peças naquela mesma cor. E às vezes a gente não tem aquela quantidade. Então a gente tem que optar por outras marcas, porque, né, como eu falei, até chegar na casa da gente, né? Então demora um pouquinho. Então, eu sempre ia já para as marcas que eu já conheço. E às vezes as marcas que eu já conheço, que eu estou sempre usando, são bem mais caras, né? Então, eu já sabendo que tem essa marca aqui, essa marca é uma qualidade boa também, então eu já sei que eu já posso optar por ela, porque ela também não é uma marca cara, né? É 400 metros, na média ali de 14, 15 reais, né? Depende do trabalho que você for fazer, não é caro, né? Porque tem outros que 400, 600 gramas já é 20 e poucos reais, 30 e poucos reais, né? Então a gente tem que olhar também essa questão aí de qualidade e preço, né, gente? Tem qualidade barata, tem preço barato com a qualidade boa, né? Então, futuramente eu também pretendo, sabe, pegar outras marcas que eu nunca testei para testar para ver, sabe? Justamente por isso, né? Porque quando a gente tem uma emergência, a gente sabe qual é a marca que a gente pode optar, né, para salvar a gente na hora de uma encomenda, né? De um trabalho ali que precise de mais fio e que às vezes a gente vai demorar um pouco para conseguir, né, da marca que a gente trabalha, que a gente gosta mais, né, digamos assim. E tendo esse conhecimento, né, da variedade de marcas e preços, a gente já sabe qual optar, né, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Aqui foi só um vídeo para mim mostrar para vocês o recebido, né? Amei muito, tá? Que Deus abençoe muito a vida da pessoa que me deu, né? Que Jesus abençoe, que ela fique curada, né? Que ela fique bem, assim como todas as pessoas, né, gente? Não só as que trabalham com crochê, mas que trabalham qualquer outro tipo de profissão, né, gente? Seja no bordado, seja na costura, seja na pintura, seja em faxina de casa, seja em organização, seja em lavar carro, mecânica, enfim, em marcenaria, né, gente? Falando nisso, tá? Esse balcão aqui quem fez para mim foi meu irmão, que é marceneiro, meu irmão caçula, meu irmão abençoado, né? Então, todas as profissões, né? Todos os trabalhos que são feitos com amor, com carinho, com responsabilidade, né, gente? Principalmente com
sem aquela coisa de passar a perna no outro, né? Fazer para que a gente cresça junto, né? Porque juntos somos mais fortes, né, pessoal? E é isso aí, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu gostei bastante das cores, gostei da qualidade do fio, tá? Eu espero que vocês também tenham gostado. E quem já conhece, né, gente, essa marca, pode deixar aí nos comentários se conhece, se já usou, ou se tinha dúvida e agora vai testar. Enfim, a gente está aqui para evoluir, né, gente, para aprender e para se inspirar, né, e para ajudar os outros também, né, pessoal? Porque às vezes a gente mora em regiões, né, que não tem às vezes acesso ao material que a gente quer, que a gente precisa, né? Então a gente já tendo outros tipos de material, outras marcas e a gente já conhecendo um pouco melhor, a gente já sabe qual marca escolher, né, pessoal? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem com um amigo, com amiga. Deixem um comentário, se inscrevam no canal e tchau, tchau. Até breve.